Olá, equipe, tudo bem? Vamos para a nossa próxima aula, onde eu coloquei aí como nosso próximo módulo, módulo 7, aula 7.1. Professor, mas a gente está falando de manutenção ainda. Sim, sim. Já vai estar falando da parte fina, né? Lembra que a gente está falando agora da peritagem. Na aula passada a gente falou sobre a geometria da peça com relação à sua circularidade e à sua concentricidade e a sua cilindricidade. A gente falou três itens importantíssimos, né? Que vai determinar para nós aí se o eixo em seus devidos colos estão dentro da sua dimensão, dentro da tolerância dimensional, tá? A gente falou sobre tolerância dimensional e tolerância geométrica. Agora a gente vai para identificar a tolerância geométrica, que está relacionado à centricidade ou concentricidade, né? Sobre empeno ou sobre torção, né? Então, utilizando agora um instrumento diferente da aula passada, que a gente estava utilizando o micrômetro, aonde eu recomendo que nós utilizemos o micrômetro milesimal, devido à tolerância desse equipamento, que está entre H7 e H6, tá? Como é uma máquina pequena, a gente pode até trabalhar com um micrômetro centesimal, mas cuidado de trabalhar dentro das tolerâncias, porque pode gerar um pequeno desvio e isso te trazer um problemaço, tá? Agora a gente vai trabalhar com o suporte magnético, a base magnética, que vai estar fixando o nosso relógio comparador ou relógio apalpador, onde ele tem ali uma resolução centesimal e alguns têm a resolução milesimal. Mas para essa condição, a gente entende que o centesimal atende. Dependendo da posição que você estiver trabalhando, dependendo do tamanho da máquina, se você estiver em um torno pequeno, que é difícil você conseguir por causa do diâmetro do rotor, é interessante que você trabalhe com o comparador, mas, se possível, utilize o apalpador, porque o apalpador ele é mais sensível às mudanças, tá? Então vamos lá. A concentricidade, vamos mostrar aqui para vocês que a concentricidade ela pode estar relacionada a polos que não estão no mesmo centro, né? Então eles não estão concêntricos, tudo bem? Então vamos supor aqui que eu tenho um eixo e eu tenho aqui três colos, onde dois colos estão no mesmo linha de centro e um terceiro não está. Caramba, professor, mas o que que isso leva a trabalhar, ou qual é o erro, ou qual é o acidente, ou qual que é o evento que gera esse tipo de problema? Para você ter um eixo com polos excêntricos, nós temos alguns problemas que podem ocorrer. Ele pode ocorrer durante a fabricação da peça, durante a usinagem, aonde por algum motivo o torneiro não conseguiu manter os colos no mesmo centro, tá? Algum cuidado na hora de fixar a peça ou algo do tipo. Ou pode ocorrer que você tenha colos excêntricos por causa de um desgaste acentuado em um determinado colo. Vamos supor que eu tenho lá mancais de deslizamento e aqueles mancais de deslizamento geraram desgaste pontual naquele local, fazendo com que ocorra aí uma excentricidade. Aonde essa excentricidade ela pode ser vista não só utilizando o relógio comparador, mas também utilizando o relógio. Não só o micrômetro para identificar a circularidade do corpo,
mas também o relógio para você identificar a condição de concentricidade. Existe outro erro que eu tinha comentado sobre o empeno, né? O empeno, não sei se eu vou conseguir fazer muito bem, mas o empeno é quando eu tenho um eixo empenado, né? Opa, eu desenho, mas estou fazendo a mão livre aqui com o mouse, né? Então, o eixo está empenado e o seu linha de centro dentro do equipamento não muda, né? Então, a linha de centro dentro do equipamento é 1 e o eixo empenado ficou com a sua linha de centro deslocado, né? Por causa desse empeno, e isso gera um problemaço. Qual o problema que isso pode trazer, professor? Isso pode trazer desgaste excessivo do equipamento, se ele estiver muito acentuado, vibração, desbalanceamento, e isso vai trazendo outros problemas para o equipamento, né? Como vibração, má lubrificação, superaquecimento, desgaste acentuado. Então, quando a gente fala de manutenção preventiva, você consegue identificar a causa raiz, ou você pode evitar a causa raiz de uma falha futura. Veja que o professor está falando aqui sobre vibração, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. A vibração é um sintoma que a máquina apresenta, mas não quer dizer que esse seja o defeito, não é isso? Então nós temos esse problema. E o que ocorre para empenar a peça, professor? O empeno do eixo ele está relacionado a algum esforço físico que foi feito. Então, uma estropagem mal feita, um içamento do equipamento inadequado, desculpa, uma movimentação inadequada, o uso de alavanca, um transporte mal feito desse equipamento. Tá? E eu posso falar sobre a torção. Torção, o nome já fala, é como se eu tivesse torcido o eixo. Né? E o que faz com que haja a torção do eixo? A torção do eixo ele pode estar relacionado a ajustes ou ter uma partida muito rígida, uma partida muito rápida. A ideia desses equipamentos pesados, na hora que você vai partir ele, que você parte ele de forma lenta. Né? E a turbina, ela não costuma sofrer com isso, porque você consegue regular uma boa partida para ela. Né? Ao contrário de outras máquinas que quando você trabalha com motor elétrico, ele parte rápido, a não ser que você tenha um controle lá com o comando estrela triângulo, utilizando um inversor, um software starter, né? Para você conseguir identificar uma condição ideal de partida e rampa. Agora, é só isso, professor? Uma partida? Não. Pode acontecer, como a nossa máquina é uma máquina térmica, dos ajustes dos mancais, por exemplo, ele não está com a tolerância adequada, ficou muito apertado. E quando a máquina começar a dilatar, ela perde aquela sua folga necessária e começa a prender a peça. Então, imagine, um ponto está querendo girar o pacote dinâmico, né? Um ponto está ali forçando para girar e outro ponto está ali meio que prendendo. Né? Então, imagine aquela situação de torcer roupa. Né? Você prende a roupa numa mão e você com a outra mão você vem aqui e torce ela, né? Torce. E quando você torce, você gera uma condição inapropriada para um equipamento rotativo. E eu tenho também que identificar aqui, está muito bem demonstrado nessa imagem, a perpendicularidade do rotor para com o eixo. É para ver se ele não está sambando, né? Para ver se ele não está enjambrado, para ver se ele não está empenado. Pode ocorrer diversas situações, empeno, desgaste excessivo, ele está enjambrado, porque foi colocado com muita pressão, ou ele está com um centro diferente e acaba não estando concêntrico com a sua linha de centro do eixo, fazendo com que ele fique dançando, sambando, como as pessoas falam. Né? E isso gera um problemaço com relação
ao bom funcionamento desse equipamento. Bastante coisa, né? Depois de tudo isso que eu fiz, identifiquei a geometria da máquina, identifiquei a geometria dos colos do eixo, do rotor, identifiquei a tolerância, os desvios, o ajuste, o acabamento desse corpo rotativo, de todo esse pacote dinâmico. Aí eu vou para o balanceamento. O balanceamento, como o nome já fala, é para identificar se a massa desse corpo rotativo está bem balanceada. Veja só, todos esses são os princípios importantes para você entender qual é a origem de eventuais falhas do equipamento ou da onde surgem os defeitos, né? Então, se o corpo rotativo ele não está bem balanceado, ele não tem a sua massa bem distribuída, ele vai gerar um problemaço com relação à vibração. Imagine a seguinte condição lá na sua casa, quando você vai lavar roupa e você começa a centrifugar a roupa, aquele processo de retirada do excesso da água. Se a roupa da sua máquina estiver toda de um lado da bacia, vai perceber que a sua máquina vai começar a fazer um barulho estranho, querendo sair correndo da sua lavanderia, da sua área de serviço. Por quê? Porque ela está desbalanceada, ela tem muita massa, ela tem um peso concentrado em apenas um lado daquela bacia que está girando, que está centrifugando. Então eu preciso entender e eu preciso sempre fazer o balanceamento. O balanceamento ele não deve ser feito somente com o eixo. É recomendado que você faça esse balanceamento por partes, com o eixo, e depois vá montando todos os corpos rotativos, como, se for o caso, o acoplamento de um lado e do outro, engrenagem, se tiver o contagiro, o engrenamento para o controlador, e se estiver trabalhando com o governador ainda, também com o governador, que é para você conseguir identificar o balanceamento dessa massa. Tudo bem? Espero que tenha sido claro nesses detalhes, que a gente está indo agora muito profundo com relação às características específicas de geometria de máquina. O fino da manutenção está aqui, tá? Aprendam isso, busquem mais informações e vocês vão crescer muito na vida profissional de vocês. Esse aqui é o detalhe que faz um mecânico para um super mecânico, um mecânico que vai estar ali no topo, no auge da sua profissão, tá bom? Ficou com alguma dúvida? Coloca lá nos comentários. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.